Cara, eu nem sei como começar esse vídeo. Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra contar uma coisa pra vocês que talvez não seja tão novidade pra algumas pessoas, mas pra muitas eu acho que será. Então eu contei no Instagram na semana passada, mas aqui no YouTube eu queria muito fazer um vídeo pra contar pra quem é inscrito aqui no canal, mas não segue a gente no Instagram, e quem não segue pode seguir lá, é @muitacalma_nessa_obra. E é isso, gente. A novidade, então, é que eu e o Igor seremos papais. Pois é, a gente tá grávido, né? Esperando uma menininha. E eu queria muito fazer esse vídeo aqui pra contar um pouquinho pra vocês como é que foi essa história toda de gravidez, né? Como é que tudo começou. Como é que tudo começou não, né? Porque eu acho que todo mundo sabe como é que começa uma gravidez, né? Mas enfim, eu queria contar um pouquinho da história, de como tudo começou, de tudo que aconteceu antes de finalmente dar certo, porque várias coisas aconteceram. Então eu espero que vocês gostem de saber um pouquinho dessa parte da nossa vida. E é isso, vamos lá então! Bom, vamos começar pelo começo do começo do começo do começo. Que é o seguinte, gente, eu sempre quis ser mãe. Assim, eu nunca fui uma pessoa muito ligada em crianças. Eu não sou aquela pessoa que chega num local cheio de crianças e quer pegar no colo, quer brincar, quer interagir. Eu nunca fui muito assim, não, sabe? Mas eu sempre tive aquela vontade de ser mãe um dia, de me tornar mãe. Eu não sei porquê, enfim, é uma vontade que vem de dentro, né, é o que dizem por aí. E eu sempre soube que um dia eu seria mãe, eu queria muito isso. Mas desde que eu e o Igor começamos a namorar, a gente foi morar junto e tudo mais, a gente sempre falou em ter filhos, a gente sempre quis isso. Eu lembro que desde o início a gente sempre falou, sempre conversou sobre isso, mas a gente nunca definiu, né, uma data ou um prazo, uma idade para realmente ter filhos. Eu dizia que com 30 anos eu acho que eu já me sentiria, né, preparada e tudo mais. Mas essa era uma coisa que a gente tinha em comum. A gente sabia que nós dois queríamos ter filhos e essa era uma coisa que a gente faria nessa vida juntos. Pelo menos era o que a gente esperava, né? Mas aí as coisas aconteceram um pouco mais rápido do que eu tinha imaginado. Eu tô com 28 anos, vou fazer 29 esse ano, agora em outubro. E de repente as coisas mudaram e tudo aconteceu muito rápido. O que acontece? Eu não tomo anticoncepcional já há 2 anos e eu parei por questões de saúde mesmo, né, por todos os malefícios que a gente sabe que ele causa, e a gente se protegia de outras formas, né, e tudo mais. Só que nesse dia não teve como a gente se proteger. Não vou entrar em detalhes do porquê, nem como, nem onde, mas a gente não tinha como se proteger e na hora eu lembro da gente ter pensado bastante se a gente ia ou não ia, vamos, não vamos. E eu me lembro que eu tomei a decisão naquela hora ali justamente com um último pensamento, que foi: tudo bem, se acontecer agora, tá tudo bem. Eu tô preparada, eu tenho como criar um filho, eu tenho condições financeiras, emocionais e vai dar tudo certo. Eu posso ter um filho. Ah, e ainda tinha uma coisa muito importante que pesou muito nesse momento, que foi o seguinte. Eu tinha acabado de fazer os meus exames de rotina, né, na ginecologista. Esse era o dia 31 de dezembro, então foi mais ou menos no dia 28 que eu fiz esses exames e levei o resultado pra médica. E eu tinha acabado de ser diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos. E aí eu fiquei muito assustada, porque a gente, né, ouve muitas coisas, a gente lê muitas histórias e pesquisando na internet eu vi que muitas mulheres acabam tendo uma certa dificuldade para engravidar, tendo a síndrome, né, dos ovários policísticos. E aí eu acho que isso deu uma pesada também na minha decisão na hora que tava rolando lá a situação desprotegida. E eu pensei, deixa rolar porque também tem essa questão dessa síndrome, então provavelmente eu vou ter dificuldade para engravidar, não vai ser fácil. E eu já estava meio que me preparando psicologicamente para uma batalha, para quando eu quisesse realmente engravidar. E aí, beleza. Rolou lá o que tinha que rolar, tudo certo, beleza. Só que aí não foi tão simples assim conviver com esse momento. Depois disso, tudo mudou. Foi como se realmente tivessem girado a chave da maternidade na minha vida. E depois desse dia 31 de dezembro, eu fiquei um pouco paranoica. Não que eu quisesse que dessa primeira vez tivesse dado certo, assim, eu acho que na minha cabeça eu queria que o exame desse negativo, né? Porque lógico que eu ia fazer o exame, né? Depois que se passasse aí uma semaninha, 2 semaninhas,
eu já ia querer fazer o exame, foi o que eu fiz, né? Comprei lá um estoque de teste de gravidez de farmácia. E aí, uma semana depois eu já tava lá, né? Louca, porque, né, não tem como uma semana depois você saber, mas enfim. Comprei os testes e já fui fazendo logo uma semana depois, 2 semanas depois, e achando que, não, vai dar negativo, vai dar negativo. E quando realmente, né, já tava na época da menstruação descer, eu fiz o último teste e ele deu negativo. Eu fiquei muito triste. Vocês não têm ideia, eu fiquei arrasada. Uma parte de mim queria muito que desse negativo, né? Porque eu ainda não estava preparada para aquilo, foi uma decisão meio precipitada, meio em cima da hora, mas uma outra parte de mim parecia que queria muito que aquilo desse positivo. E não deu. E eu fiquei muito decepcionada, eu fiquei muito triste. E depois desse dia, depois desse teste negativo, foi uma decisão. É isso, eu quero ter um filho. E aí conversei com o Igor, conversamos bastante sobre isso e decidimos, agora nós vamos realmente tentar ter um filho. E aí começou, né, gente? Começou a grande jornada rumo à maternidade. Comecei a me informar, comecei a ler, comecei a entrar em grupos de Facebook, aprendi tudo que eu podia aprender sobre o meu ciclo menstrual, sobre a síndrome dos ovários policísticos, né? Comecei a tomar um monte de chá, um chamado A Saúde da Mulher e um chamado Elixir de Inhame, que foram 2 chás maravilhosos que me ajudaram muito nesse período, que se vocês se interessarem sobre eles, depois vocês deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo contando só sobre eles, que foram, olha, sensacionais aí nessa jornada. Mas enfim, comecei a fazer tudo certinho, comprei teste de ovulação pra saber direitinho quando eu tava ovulando, pra fazer, né, as tentativas lá no período certo, pra não deixar passar. E aí beleza, né, no ciclo de fevereiro eu já tava como? Armada da cabeça aos pés e disposta, né, a dar o meu melhor aí pra isso acontecer. Mas ainda assim estava muito receosa e muito ansiosa, né, com a questão da síndrome dos ovários policísticos, né. Sim, eu engravidei no primeiro ciclo de tentativa, esse ciclo de fevereiro, e fiz o teste de farmácia no fim do mês, ele deu positivo. Fiquei muito feliz, fiquei, nossa, nas nuvens, eu e o Igor ficamos muito eufóricos. Fui fazer o teste de sangue, né, o HCG, deu positivo também. E aí, nossa, foi uma felicidade. Contei pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra minha avó, contei pros meus primos, contei pros meus tios, pras pessoas mais próximas. E aí, algo aconteceu, algo inesperado aconteceu. E aí, me informando na internet, né, em grupos e tudo mais, eu descobri que no início da gravidez era legal fazer um acompanhamento do nível do HCG, né, do teste, do exame de HCG. E que numa gravidez que evolui corretamente, esse nível de HCG vai dobrar a cada 48 horas. Então era legal fazer esse exame a cada 48 horas, pelo menos uma semana aí, pra ver se essa taxa tá aumentando certinho ou se não. Se não tiver dobrando a cada 48 horas, significa que a gravidez não vai evoluir. Ou não, também tem casos que evolui direitinho, mas significa que tem algo um pouco errado aí. E aí eu, ansiosa que sou, né, eu descobri com, sei lá, 4 semanas de gravidez, eu tava com 4 semanas, então nenhum médico quis fazer ultra em mim, dizia que tinha que esperar 15 dias pra fazer uma ultra, não sei o que. E a forma que eu tinha de controlar isso, né, de saber se estava dando tudo certo, era fazer o HCG. E eu fiz, né, 48 horas depois do primeiro, e ele não dobrou. O primeiro deu 30 e pouco, o segundo deu 50 e pouco, sabe? E eu já fiquei meio assustada. Esperei mais 48 horas, fiz de novo e ele não dobrou. E depois eu fiz de novo e ele não dobrou de novo. E eu sabia que aquilo estava muito errado. E aí comecei a ir, né, na emergência ali da perinatal, que é bem perto de casa. E até que um dia, né, e me diziam pra esperar, né, espera, tem que esperar, não tem como dizer nada agora, só com HCG não tem como saber se vai evoluir ou não, só esperando, era tudo a esperar, tudo a esperar. E esperar é tudo que a gente faz, né, gente, são 9 meses esperando. E aí um belo dia, eu lembro até hoje, dia 13 de março, eu fui, né, fazer a ultra pra ver o que tinha acontecido finalmente, né, me deixaram fazer uma ultra. E aí o médico olhou direitinho lá e viu que a gravidez não tinha evoluído. Existia um saco gestacional, mas não tinha embrião,
não tinha batimento cardíaco, não tinha nada, era apenas um saco gestacional que não evoluiu né, pra idade gestacional que eu tava. E aí veio o diagnóstico de gravidez anaembrionária, né? Que é quando uma gravidez não evolui e não gera, né, o embrião não existe. É como se o corpo todo tivesse se preparado para uma gravidez, o saco gestacional existiu, porém o embrião não se desenvolveu por qualquer motivo que seja, que nunca vai se descobrir qual. E aí, nesse dia, nesse 13 de março, descobri isso e fiquei arrasada. Meu mundo caiu. Foi muito, muito, muito triste mesmo, principalmente porque eu tinha contado para várias pessoas, né? Então, decepcionar as pessoas, quebrar a expectativa das pessoas foi o pior pra mim. Se eu não tivesse contado pra ninguém, só eu e o Igor soubéssemos, eu acho que teria sido muito mais fácil. Então acreditem quando uma gestante diz que quer esperar até os 3 meses pra contar, ou seja lá quanto tempo ela quer esperar pra contar, porque realmente, gente, gravidez no início é uma coisa que não tem como saber. Não tem como saber, você quase nem pode se considerar grávida até você finalmente ver aquele embrião e aquele coração batendo. Então é bom esperar mesmo. Eu aprendi essa lição da pior forma possível e ter que contar, né, para os meus pais, para minha avó, para meu irmão, para as pessoas que aquilo não tinha dado certo. Foi muito triste, né? Porque na minha cabeça eu sabia que não existia um embrião, né? Eu entendi isso, ficou bem claro para mim de que eu não perdi um filho porque ele nunca existiu. Porém, na cabeça das pessoas, quando você diz estou grávida, automaticamente vem a imagem de uma criança, eles esperam uma criança, né? Eles visualizam aquela criança. Então quando você diz perdi aquele filho, ou a gravidez não deu certo, houve um aborto espontâneo, é como se aquela criança tivesse morrido. Então foi bem triste lidar com isso, foi um momento muito difícil, assim. Só que eu escolhi viver ele bem intensamente, eu passei semanas muito, muito difíceis, mas eu vivi cada momento e sofri cada momento, tudo que eu tinha que sofrer, porque eu queria, sabe, me lembrar disso e saber que eu vivi aquilo, porque era uma experiência bem importante pra mim. E eu acho que essa minha forma de lidar com isso foi muito importante pra eu não me traumatizar, pra eu não me fechar pra ideia de ser mãe, né? Porque isso acontece com muitas pessoas, você passa por uma situação complicada, assim, você acaba achando que tem alguma coisa errada, não é pra ser, eu não quero lidar com isso de novo, eu não quero passar por isso de novo, e isso não é bom. Então eu acho que você viver aquele momento com tudo que você tem que viver, por pior que ele seja, é muito bom e é importante. Nada acontece por acaso nessa vida, e eu acredito muito nisso, gente. Tudo que a gente vive, a gente precisa viver. Talvez a gente não entenda agora, nem amanhã, nem depois daqui a 20 anos. Talvez a gente nunca entenda, mas com certeza aquilo foi importante. Talvez não pra você especificamente, mas pra alguém próximo de você. Então eu acho que foi uma experiência válida, foi muito triste, mas eu aprendi muita coisa com isso também. Bom, passado esse período aí, fiz os exames direitinho, tive que esperar, né, o aborto espontâneo acontecer, porque aquele saco gestacional e toda aquela coisa que se forma no endométrio precisa sair. Então foi um momento complicado, porque precisei ficar esperando. Saiu tudo direitinho, eu não precisei fazer curetagem, não precisei fazer nenhum procedimento. Depois fiz os exames direitinho de novo, a ultra, tinha dado tudo certo, saiu tudo. E 2 meses depois eu já estava liberada pela minha médica pra começar a tentar de novo. E aí beleza, reuni todo o meu arsenal de novo, meus chás, meus elixires, meus testes de ovulação, teste de gravidez e partimos pra segunda tentativa. Só que aí, gente, o universo, né, a vida, não satisfeita em me ensinar o que significava uma gravidez anaembrionária, resolveu me ensinar também o que significava uma gravidez química. Pois é, gente, existem vários tipos de gravidezes que a gente nem imagina na vida, mas passei por algumas delas e é isso. Tô aqui para compartilhar com vocês mais um tipo de gravidez que não resulta no filho. O que é a gravidez química? Bom, a gravidez química é quando o óvulo ele é fecundado, porém ele não se implanta corretamente por algum motivo também desconhecido no mundo, porque no mundo da gravidez tudo é desconhecido, gente, é um caso sério. Então ele não consegue se fixar e aí acontece em seguida a eliminação dele, né, a menstruação e tudo mais. Mas o que acontece? Muitas mulheres passam por isso e nem sabem, nem imaginam que passaram por uma gravidez química. Porque ela acontece muito rápido. O óvulo vai lá,
é fecundado, não implanta e logo em seguida ele é expelido e vem a menstruação. Então, só se descobre essa gravidez química quando a mulher faz o teste de gravidez muito cedo, antes do atraso menstrual ou poucos dias antes, e foi o meu caso, né? Eu, ansiosa que sou, já comecei a fazer os testes até antes do atraso menstrual, e ele ia dando negativo, até que um dia ele deu um positivo muito clarinho. Pra quem não sabe, teste de gravidez tem uma linha e a outra que aparece forte, e a outra linha ela tem que aparecer, né, de alguma forma. Se ela não aparecer, é negativo. E esse teste que eu fiz, apareceu a linha bem clarinha, muito clarinha mesmo. Ou seja, significava que a quantidade de HCG era bem pequena no meu organismo, mas ele estava lá. Então, eu acreditei que eu estava grávida. Era uma sexta-feira, fiz esse teste, deu esse positivo clarinho, e eu falei, beleza, vou esperar até segunda-feira e vou no laboratório fazer o teste. Segunda-feira, muito ansiosa, fui fazer o exame de sangue e ele deu negativo. E ele deu muito negativo, e aí eu fiquei, de novo, arrasada, né? E falei, não, tá errado, esse exame aqui tá errado, vou em outro laboratório fazer outro exame porque esse aqui tá errado, deu positivo no exame de urina. Peguei também, comprei, antes de ir no outro laboratório, comprei o exame de urina, fiz e ele tava lá, tinha HCG no meu sangue, só que era muito baixo. E aí, peguei, fui em outro laboratório, fiz outro exame de sangue e aí, mais uma vez, negativo. E aí, eu fui pesquisar na internet e descobri essa tal dessa gravidez química, né? Fui na médica, ela me explicou direitinho o que aconteceu, como é que é e tudo mais. E me disse pra não me preocupar, porque logo em seguida eu ficaria menstruada de novo e vida normal, vida que segue, não tinha que esperar nada, não tinha que fazer exame, nada. Assim que a menstruação acabasse, eu já poderia, né, no próximo ciclo começar a tentar. E aí beleza, né, fiquei super arrasada, mas dessa vez não contei pra ninguém, não falei nada, então foi mais fácil de lidar. Mas mesmo assim, né, foi um momento triste também, porque criamos uma expectativa durante um final de semana. Fiquei grávida por um final de semana na minha cabeça, mas grávida. E aí, mais uma vez não rolou e eu já estava como? Desesperançosa, né? Depois dessa eu falei, ferrou, tem alguma coisa errada aqui, não vai dar certo, o universo não quer. Eu lembro que no ciclo que se seguiu, né, eu tava muito, assim, desacreditada. Eu sabia que não ia dar certo, sabe? Alguma coisa me dizia que não ia rolar. E aí eu meio que dei uma desencanada, sabe? Nesse mês, assim. Eu parei de ficar pensando nisso o tempo todo, procurando fórmulas milagrosas e tudo. E aí a magia aconteceu. Nesse ciclo de junho, né, que foi esse ciclo logo depois da gravidez química, eu fiz o teste de ovulação, né, no meio do ciclo, descobri quando eu tava no meu período fértil, tivemos as relações direitinho nesse período. E aí, 2 semanas depois, no final do mês, eu tive o meu sonhado positivo. Só que foi aquele positivo meio como, né? Aquele positivo meio negativo, né? Porque depois de tudo que eu tinha passado, então eu descobri com um teste de farmácia, 4 dias antes da minha menstruação atrasar, de fato. Só que a linha era bem clarinha mesmo, era muito clara. Na hora que eu vi aquela listrinha clarinha, eu imaginei que não fosse dar certo e que não era verdade. Eu lembro que eu contei pro Igor naquele mesmo dia, mas a gente não comemorou, a gente não ficou feliz, a gente ficou com medo, a gente ficou assustado, mas a gente não conseguiu nem falar sobre isso. Eu simplesmente falei pra ele, olha, o teste deu positivo aqui e agora a gente tem que ver, vamos ver como é que vai ser aí, como é que vai evoluir. E foi isso, a gente, nesse dia que deu o primeiro positivo, a gente nem falou sobre isso, sabe, a gente esqueceu, a gente também estava trabalhando bastante, a gente rodou muito lá em Minas, a gente foi visitar vários fornecedores, ver vários produtos, então a gente nem teve muito tempo, mas a gente também tentou desfocar um pouco disso para não pensar muito. E aí no dia seguinte eu fiz outro teste de gravidez e a lista já ficou bem mais escura. E aí eu comecei a já dar uma acreditadinha, mas mesmo assim pra mim alguma coisa ia acontecer, não ia dar certo. E no outro dia a gente foi embora, 10 horas de carro dirigindo, eu vim dirigindo. E aí chegando aqui no Rio a gente foi no laboratório e fez o exame de sangue. Beleza. Quando saiu o resultado, deu um nível baixo também de HCG, 40 e pouco, se eu não me engano. E aí como? Continuei desanimada, porque era um nível muito baixo e eu achava que tinha que estar mais alto, por causa daquela minha primeira experiência, né, do nível não ter evoluído. Eu já achei que aquilo não ia evoluir, estava muito baixo e tudo. E fiquei, né, meio chateada, mas esperei as 48 horas
e fiz o exame de novo. Pra minha surpresa, o nível de HCG mais do que dobrou. Ficou bem mais alto do que deveria. E aí eu já comecei a ter aquela esperancinha assim, sabe? Tipo, uou, será? Será que vai rolar? E aí, esperei mais 48 horas, fiz de novo o exame e ele de novo, sei lá, triplicou. Evoluiu muito mais do que deveria também. E aí eu comecei a ficar um pouquinho mais tranquila. Mas ainda não comemoramos. Demoramos muito pra comemorar. Eu e o Igor, a gente realmente demorou muito pra comemorar. Eu lembro que eu contei pra minha mãe, só pra minha mãe, porque é bem difícil esconder as coisas da minha mãe, porque eu tenho uma convivência muito próxima com ela. Eu saio muito com ela, eu faço muitas coisas com ela. Então eu não tinha como esconder isso dela. E a gente ficou esperando, né, essa situação evoluir e vendo o que dava. Até que fui fazer a primeira ultra, né, pra ver como é que tava a situação. Já tava com 5 semanas. E aí na ultra eu fui na esperança de ver o embrião, né, eu falei, meu Deus, eu tenho que ver o embrião dessa vez. Porém, na ultra só apareceu o saco gestacional e a vesícula vitelina, que é uma coisinha que aparece antes do embrião, né, dentro do saco gestacional. E aí eu já fiquei como? Uou! Como assim? Apareceu a vesícula vitelina! Porque na primeira vez, quando deu errado lá, o saco gestacional parecia vazio e pequeno. Então não apareceu a vesícula. E quando não aparece a vesícula é um mau sinal, né? Ela tem que estar ali com 5 semanas. E dessa vez, quando eu vi aquela vesícula na ultra, eu fiquei tão feliz que parecia que era o embrião em si. Parecia que era um bebê formado, aquela vesícula. Mas não, era só a vesícula. E o médico falou que estava tudo certo para 5 semanas, era só isso que se via mesmo, o saco gestacional na medida certinha e a vesícula ali, e que era para esperar mais uma semana e com 6 semanas, 6 para 7, fazer de novo a ultra, que aí já era para estar ali o embrião e o batimento cardíaco. E aí como, né, gente? Como esperar uma semana tão decisiva assim? Esperamos, né, muito sofridamente, mas fomos lá com 6 semanas e alguns dias fazer novamente. E aí, não posso dizer que esse foi o momento que a ficha caiu, mas foi um momento muito importante. Nós vimos o embrião e ouvimos o coração batendo. Eu nunca vou saber explicar a sensação de você ouvir o coração do seu filho batendo pela primeira vez. Eu não sei, até hoje eu não consegui definir em palavras como é esse sentimento, mas foi uma das coisas mais únicas e maravilhosas que eu já vivi na minha vida até hoje. E aí ficamos muito felizes, ficamos mais tranquilos e aí resolvi contar para o meu pai, para a minha avó e para o meu irmão apenas. E aí pedi para não contarem para ninguém, porque eu queria esperar agora até os 3 meses, eu queria esperar até fazer o exame de translucência nucal, que é com 3 meses, que é um exame que define melhor se a criança realmente está se formando direitinho, se tem alguma síndrome, algum problema genético. Eu falei, não, eu vou esperar até os 3 meses para contar para o resto das pessoas. E o bebê evoluiu direitinho, em cada ultra ele tinha crescido dentro do esperado, estava normal para o tempo gestacional. Fiz a translucência nucal, que é essa ultra de 12 para 13 semanas, tava tudo certo, nossa, essa ultra foi a experiência mais ansiosa que eu já tive na minha vida, gente, esperar o dia da ultra da translucência, que é tipo decisiva, sabe? Você vai ali, é o momento em que você vai descobrir se o seu filho tem algum problema, alguma síndrome, algum problema genético, alguma malformação, e aquilo vai definir o resto da sua gravidez. Então eu fui como? Morrendo. Eu praticamente não vivi durante uma semana, né, que precedeu aí essa ultra. Eu apenas existi, eu apenas estava ali, né, vivendo, esperando aquele momento. E assim foi. Fui, fiz a ultra, estava tudo certo, quando o médico disse que estava tudo certo, aí caiu a ficha. Eu acho que esse foi o momento, além de quando eu descobri, né, qual era o sexo do bebê, que depois eu conto em outro vídeo, se vocês quiserem, eu acho que foi um dos momentos em que a ficha caiu pra mim, foi quando eu descobri o sexo do bebê. O segundo, quando eu tive certeza, foi quando eu fiz esse exame de translucência. Quando eu soube que estava tudo certo, que ia dar tudo certo, que meu filho estava se desenvolvendo direitinho. E aí, depois disso, a gente pôde respirar aliviado e realmente ficar feliz com aquela situação. Eu realmente me senti grávida, eu realmente me senti bem. E pela primeira vez eu soube que eu ia ser mãe, sabe? Eu entendi
a grandeza do que eu tô vivendo. Foi aí. E aí foi isso, gente. Essa foi mais ou menos a história aí de tudo que aconteceu até aqui. E eu tô pensando em fazer depois aqui pro canal também um vídeo contando como foi esse primeiro trimestre, que foi punk. Não vou mentir pra vocês, foi muito difícil chegar até aqui, tá? Tanto fisicamente como emocionalmente, foram muitas mudanças, muitas coisas que eu passei, muitas questões. E aí pensei em fazer um vídeo depois contando um pouquinho sobre essa parte mais prática, né, mais física desse primeiro trimestre. Então, se vocês acharem legal, deixa aqui nos comentários, deixa alguma ideia de como eu posso fazer esse diário de gravidez aí, de repente. Então, aceito sugestões de como isso pode ser feito. Vou pensar num formato legal também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho dessa novidade. E espero que vocês queiram acompanhar aqui com a gente esse momento tão mágico pra gente. Mais esse tijolinho, né, que a gente tá colocando aqui na obra da nossa vida. E obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui, porque eu acho que vai ficar um pouquinho longo. Então até o próximo vídeo. Beijo!